E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu e o meu fiel companheiro de semanalmente de estudos, Alcir Almeida. Eu sou Ricardo Honório e hoje nós vamos começar perguntando para o Almeida se nos mundos superiores também há necessidade de trabalho. Logo depois da vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão, tá? Alegria muito grande de estar aqui para trabalhar. Tá contigo. Almeida, e aí? Eu acabei de falar aqui agora antes da vinheta para os nossos ouvintes que eu iria te perguntar isso, e eu vou te perguntar isso. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalho? Essa é a questão 678. Eu gostaria de rememorar o que a gente estava conversando semana passada. Rememoremos. Né? Que tudo que nós conversamos semana passada foi: os animais trabalham, o ser humano precisa trabalhar, o trabalho é uma necessidade natural. E eu gostaria até de acrescentar, que é uma coisa que a gente não falou semana passada, mesmo as plantas trabalham. Sim. Né? Vá uma Sim. planta se esparramar e não ficar buscando o sol para ver o que acontece com ela. Sim. Vai fenecer, vai morrer, sem que cumpra seu papel. Você me permite ir um pouquinho mais Claro. longe? Se eu estiver errado, você corrige. Até o reino mineral Sim. também tem sua atividade. Tem sua atividade. Em outros níveis, Isso. na nível químico, no nível físico, mas trabalham sim. Exatamente. Tem muita coisa ali para a gente aprender. Enfim, voltando à colocação de hoje. Por que nos mundos superiores seria diferente? Não é. A gente tem que compreender a necessidade de trabalho não está associada a um mundo de expiação e provas. Não, nem de um mundo primitivo. O que muda é a natureza do trabalho. Nós citamos Jesus, não foi a semana passada? Sim, eu trabalho e meu pai trabalha também. Então, se Jesus e Deus trabalha, por que que a sua criatura não trabalharia? Vai né? ficar Ou deitado. as suas criaturas. Vamos ficar deitadas eternamente em berço esplêndido. Não, não pode. Né? A questão é justamente essa. Trabalhar é da natureza da existência, do ser. A gente está sempre num processo, nós, para conosco mesmo, estamos num processo de progresso, de aperfeiçoamento, de evolução, em que a gente vai aprendendo novas e mais nobres formas de trabalhar. Conforme a gente conversou semana passada, o Pai Eterno não nos criou para o parasitismo, Ele nos criou para sermos cooperadores, co-criadores, nós participarmos do trabalho divino. Ele quer isso de nós, ele conta com nós para isso. Né? E, caramba, um espírito num mundo superior, ele vai estar aprendendo coisas mais nobres ainda do que possamos imaginar hoje aqui no planeta Terra. É isso, Almeida. E vamos ver o que é que diz a resposta. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Ou seja, trabalha-se de acordo com as necessidades de cada mundo, de cada indivíduo, de cada momento histórico. De cada momento histórico. E por aí vai. E por aí vai. É por isso. aí. 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho, Almeida? Olha, eu gostaria de lembrar uma coisa: a riqueza é uma das provas mais difíceis. E o instrumento de trabalho. Às vezes a gente esquece desse detalhe. A riqueza existe por um motivo.
é verdade, é uma antepara que se põe entre o ser e aquilo que se deseja. Porque sem dinheiro você não obtém de forma honesta aquilo que você quer. Uhum. Né? Nessa nossa fase de mundo de expiação e provas, essa é a lei da economia das coisas. Talvez daqui a 200 anos a gente crie outra organização societária, mas nesse momento, e eu acho difícil nós construirmos algo diferente, por quê? Porque em nosso lar tem o bônus hora. Né? Por quê? Porque existem limitações. Quando a gente, às vezes se fala, a questão do bem econômico, ele está restrito por uma limitação muito séria, qual seja, não existe o suficiente para todo mundo. Ar. Por que ninguém cobra ar? Porque tem ar para todo mundo. Né? É uma coisa importantíssima. Sem ar a gente não vive 5 minutos. Né? Mas ele não é um bem econômico porque está disponível para todo mundo. Agora, algo que não tem para todo mundo, que para se obter precisa de muito trabalho, tem que se colocar uma antepara, porque senão, qual seria o processo de escolha? Enfim, o homem que tem muitos bens, ele tem que compreender isso. É responsabilidade. Ter muito dinheiro, ter muitos bens, ter muita tralha dentro de casa é responsabilidade. Os bens materiais foram criados por Deus em sua infinita sabedoria para atender necessidades. Quando eles ficam entesourados, guardados, é igual água. Eu não sei se você já percebeu isso, com certeza você trabalhou no campo, sabe disso. Água empoçada, o que é que acontece? Até a água empoçada estraga. Ah, sim, estraga. Aqui em Brasília cria mosquito da dengue. Aqui em Brasília, em qualquer lugar, água limpa parada cria mosquito da dengue, gente. A água tem que correr, tem que fluir para atender aqui e a jusante. É movimento. Ela tem que movimentar para irrigar a terra, para produzir. Água empoçada não dá certo. Ah, mas você está querendo dizer que a gente não pode fazer cisterna? Pode. Se você fizer a cisterna muito bem feita, maravilha. Mas não deixa a sua água lá dentro mais de 2 anos não, porque ela vai ficar ruim. Ela vai dar problema do mesmo jeito. Né? Então a gente tem que ter essa percepção. Então eu quero destacar que o homem que possui bens suficientes para assegurar a sua existência, primeiro ele tem que se preocupar que esses bens produzam coisas boas para as pessoas que estão ao redor dele. Tem que produzir, gente. Ah, mas o que você está falando? Sei lá, rapaz. Não tem ninguém tão rico que não tenha família, que não tenha um próximo. Né? Que você não possa pagar faculdade para os teus sobrinhos todos, que você não possa fazer com que eles aprendam a pescar de alguma maneira. Tem sim. Respondendo especificamente, está isento esse homem da lei do trabalho? Não. Até porque ele tem muito dinheiro, ele tem mais responsabilidade. Né? Por isso que eu não quero ter 10 milhões de reais na minha conta. Eu não quero. É muita responsa. Qualquer dinheiro a mais que você tem na conta, você fica se perguntando, esse dinheiro não poderia estar sendo produtivo para alguém? É igual os talentos, a parábola dos talentos. Sim, né? Eu fico lembrando, né? Aquele que ficou com um talento ali, olha, tá aqui, eu fiquei com medo de você junta onde você não espalhou, ou você colhe onde você não semeou, eu cavei um buraco, deixei escondidinho, tá aqui. Né? Mau servidor. Mau servidor. Você não fez render. Não fez render, pelo menos você podia ter botado no banco que eu tinha ganhado juro. É isso que está no Evangelho. Ora bola, se eu tenho bens suficientes para segurar, eu tornei-me servidor daquele dinheiro. Eu tenho que fazer o possível, trabalhar, produzir, para que aquela moeda, aquele recurso econômico produza. Você não é dono, você é um depositário fiel. Depositário. Exatamente. Servidor e fiel, bem lembrado, muito bem lembrado. Né? Nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos esses servidores infiéis. O homem que tem bem suficiente, ele não pode ser um servidor infiel. E a pergunta induz a esse entendimento e o seu comentário foi exatamente nesse sentido, mas eu quero colocar Por favor. um outro, que eu estou entendendo também.
Não necessariamente aquele homem que tem muitos bens materiais, muito dinheiro. Conhecimento. Mas ele disse aqui, Almeida, olha, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua sobrevivência. Qualquer Ou seja, aposentado que tem saúde, pronto, você tem chegou o onde eu seu queria. tempo Se você aposentou, você já está com o seu garantido, que dá para você. Tudo bem, a Viver sua com aposentadoria não dá para você ir gozar férias na Europa todo ano, mas dá para você viver com dignidade. Você tem a sua sobrevivência, né, garantida. Isso significa que você não precisa trabalhar de sol a sol para ganhar o seu pão de cada dia. Você pode dispor desse tempo para outro tipo de trabalho. Pode e deve. E deve. Procura uma casa, não precisa ser nem uma casa espírita, procura uma casa filantrópica, vai para a igreja, vai fazer atividade beneficente, Exato. religiosa ou não. Vá fazer o bem a quem tenha mais necessidade. Né? Tem uma pessoa que eu admiro demais, não vou falar o nome dele aqui porque não estou autorizado. Você conhece. É uma pessoa sensacional. Ele aposentou, ele é extremamente católico. Mas ele foi fazendo um curso atual. Eu sei que há anos, pelo menos 10 anos, ele trabalha como voluntário no CVV, Centro de Valorização da Vida. Ele é voluntário, já é um senhorzinho, já de quase 80 anos. Ele atende ao telefone, é um dos voluntários que atende no CVV aqui em Brasília. Olha que beleza. Né? Só para fazer isso. Gente, tem tanta coisa. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente fazer. É só querer. Sim. Querer sair da lugar zona de comum. conforto. Sair do lugar comum de ficar em casa, sentado no sofá, olhando a televisão, com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar. Eita! Você sabe quem falou isso? Raulzito? Raulzito! Não é isso, a vida não é para fazer isso. Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. Uma música Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Citamos hoje Raul Seixas. Almeida, então vamos ler a resposta. Repetindo a pergunta, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei de trabalho? E a resposta, do trabalho material, talvez. Poxa, obrigado, viu? Porque eu não gosto muito de trabalhar com enxada, viu? Eu já trabalhei há algum tempo, mas não, eu agradeço. Mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência e a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Nós já comentamos tudo isso, não foi, Almeida? Já acredito que sim. É isso, meu amigo. Nada de ficar em casa sentado no sofá. Sentado no apartamento. No seu apartamento. Com a boca escancarada, cheia de dentes. Esperando a morte chegar. Almeida. Vamos ser úteis. Vamos ser úteis. Questão 680, Almeida. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Inútil é qualquer homem que não queira trabalhar. Inútil é qualquer um de nós que, por uma decisão, por o exercício do livre-arbítrio, decida não mais fazer coisa alguma de útil. Aí nós nos tornamos inúteis. Ah, mas aquele cara ali é cego. Mas ele pode ouvir. Ele pode conversar com alguém, ouvir o desabafo de alguém. Ele pode ir numa casa da terceira idade, ouvir as pessoas, contar suas histórias. Né? Eu tenho muita saudade do meu avô. Ele, quando eu, criança, ele já era muito doente. Eu adorava ficar ouvindo as histórias do meu avô, cara. Era um outro mundo, um mundo que eu não vivi nessa encarnação, né? Mas era um mundo muito interessante. Eu aprendi palavras novas. Eu achava que ele falava errado. Depois eu descobri que as palavras existiam. Eu que era o ignorante. Que não conhecia. Eu que não as conhecia. Então, cara, não, mas o cara é surdo. Sei lá.
Até para ajudar as pessoas, um bando de crianças a atravessar a rua na faixa, você pode ser útil, apesar de ser surdo, basta ficar atento ao trânsito. Qualquer que seja a deficiência de um ser humano, deficiência física de um ser humano, ele pode sim ser útil. Jerônimo Mendonça. Poxa, lindo, maravilhoso exemplo. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Exatamente. Gente, o homem era paralítico, né? Era Totalmente. paraplégico. Eu nunca sei quem é mais, se é paraplégico ou tetraplégico. Eu não sei se ele era tetraplégico, porque eu não sei se os braços dele mexiam. Eu realmente não sei. Agora também não tenho Mas certeza. ele era um palestrante famosíssimo, né, dos primórdios aí do movimento espírita no Brasil. No livro O Gigante Deitado, né? Uhum. Conta lá as peripécias que ele fazia, né? Que tinha um companheiro que ele fazia palestras. Sim, Deitado. palestrante. Então ele ficava deitado na Carregavam a cama até o púlpito. O carro que podia carregar era uma Kombi, Sim. que cabia a cama dele. Então ele ia deitadinho na cama, na Kombi, até o centro. Até o centro. Chegava lá, tiravam a cama, né? Colocavam a cama assim inclinada para ele poder... amarrado ali para não Ele cair. amarrado. Ou seja, eu acho que ele era tetraplégico. Eu acho que era tetraplégico. Porque só funcionava do pescoço para cima, né? Uhum. Olha só. E ele fazia palestras. E o cara era útil. E segundo é descrito no livro, extremamente bem-humorado. Tem essa história, que ele fazia piada com tudo. E, acima de tudo, com os problemas dele. É verdade. E, além de que, apesar dele ser tetraplégico, ele sentia muitas dores. Sentia muitas dores. Porque o pessoal pensa que o cara está com o corpo morto, né? E não sente dor. Não, ele sentia muitas dores. São as chamadas dores invisíveis, né? Sei lá, dor fantasma. Dor fantasma. É a dor fantasma, né, Virgílio? Dor fantasma, exatamente. Eu não li o livro, tá? Mas eu sei da história dele de tanto ouvir o pessoal comentar, né? Então, sim. É bacana. Tem umas histórias, umas passagens até hilárias no livro, né? Sim, e ele era um piadista de marca maior, isso aí já ouvi o pessoal contar. Ou seja, mesmo um tetraplégico é capaz de trabalho, é capaz de ser útil. Ponto. É só querer. É só querer, é exercício do livre-arbítrio. É só querer, Almeida, exatamente. Resposta. Deus é justo e não condena, senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil. Voluntariamente, ação da vontade. Você quer ser inútil, você escolhe ser inútil. Aí você vai ser punido. A vida vai te punir. E vive na dependência do trabalho dos outros. Parasita. Essa semana, conversando com os amigos, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu estava de férias numa praia de um certo estado. E eu estava lá tomando a minha cervejinha lá na praia. Ele toma cerveja. Eu tomo cerveja. E aí chegou um rapaz, aqui, todo cabeludão e tal, me oferecendo uns negocinhos que ele fazia com arame lá, uns... como é que chama? Artesanato. Artesanato. E eu falei, não quero, não interessa. Não... Muito obrigado. Muito obrigado. Aí ele falou o seguinte, se o senhor me der uma cerveja, eu faço um para o senhor. Então eu percebi que ele queria tomar a cerveja dele também. Aí eu pedi uma cerveja para ele e fiquei conversando com ele. E ele fazendo ali o negocinho lá com arame. E eu perguntei, e aí, cara, como é? Você vive de quê? Ele disse, não, eu vivo disso aqui, fazendo isso aqui assim, as pessoas me dão dinheiro, eu vou... Tá. Você nunca pensou em trabalhar, não? Ele falou, não, eu não vou lembrar exatamente do papo, mas era mais ou menos assim, eu não concordo com a maneira como a sociedade é organizada. Esse negócio de ter que trabalhar, cumprir expediente, dever obediência a patrão, tal, eu não gosto disso, né? Eu não preciso disso, então eu escolhi viver assim, então eu passo um tempo aqui nessa cidade, vou para outra cidade e tal. Aí eu perguntei assim, e você come o quê? Ele disse, eu vou na padaria, compro um pão, como um pão, né? Compro uma marmita. Eu falei, mas você já pensou que para você comer esse pão, alguém teve que sair de casa de madrugada e ir fazer aquele pão? Você tá arrumando uma briga com esse cara, mas deixa eu ouvir essa história, tá ficando interessante.
Você percebeu que o dono da padaria tem que administrar sua padaria para que ele possa pagar o funcionário, para que você tenha o seu pão? Como é que você vai daqui para outra cidade? Não, eu tenho um carrinho velho aqui. Você já pensou o trabalho que as pessoas estão tendo para tirar petróleo lá do fundo do mar, para fazer gasolina, para que você possa ficar daqui para ali, para colar com o seu carro e tal? E eu fui colocando isso para ele, Almeida, e ele foi... Mas sabe qual foi o mais surpreendente? Eu estou aqui querendo ver onde é que está o final dessa história aí, vamos lá. O mais surpreendente é que ele parou de fazer assim o bonequinho, Os aramezinhos dele, e ele disse assim, nunca tinha pensado nisso. E eu fiquei surpreso com a resposta dele. Eu falei, pois é, cara, é muito fácil você dizer que não concorda com a sociedade, mas usufruir do carro, mesmo que velhinho, um dia ele foi novo, sim, que essa sociedade produziu. Você usufrui da roupa que você está vestindo, que a sociedade produziu. E eu não sei se ele mudou de vida. Não. Mas o fato que ele ficou assim com cara de assustado e ele disse, nunca tinha pensado nisso. É, porque é uma questão interessante, e respeitando esse nosso irmão... Claro. Porque, claro, tem algum dia que ele deita para dormir e não conseguiu a quentinha, né? Então, eu respeito, porque é uma vida... É uma escolha difícil. É uma escolha difícil. As consequências dessa escolha não são fáceis. Não. Né? Não são fáceis. E mas ele eu trabalha. Contei... Oi? Mas ele trabalha. Mas ele está trabalhando. Tá. Não tenha dúvida disso. Eu fiz esse comentário para ver. Você pode ser inútil em determinadas coisas. Mas, de repente, aquilo que você escolhe fazer pode ter alguma utilidade. Sim. Até nas minhas férias, eu acho que eu tive uma utilidade para ele, porque eu fiz ele parar para pensar naquilo. Independente de ele ter mudado de ideia ou não. Uhum. Né? Mas ele percebeu, caramba, tem alguém... Tem alguém trabalhando, recebendo ordens, se submetendo a horários. Para que eu possa ter a minha vida de liberdade. Para que eu tenha esse pão, para que eu tenha 1 litro de gasolina ali na frente. Não é isso? É só para a gente pensar isso aí. Bom, vamos agora para a questão... 681. 681, Almeida. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? A lei natural impõe obrigação? Isso, essa é a pergunta. É aquela história, né? Impõe e obrigação. Acho que as palavras-chave aqui são essas. Olha, graças a Deus nós vivemos no Brasil. Uhum. Nós temos uma sociedade muito gregária, em que os laços familiares são muito fortes, apesar de muitas influências exógenas, vamos dizer assim. Uhum. Exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos é muito comum, você cria um filho e o filho vai para a faculdade. Quando ele vai para a faculdade, ele não é mais... É outra vida, ele está afastado de você. Você não tem mais nenhuma obrigação com ele. E ele nem contigo. É interessante isso, é uma sociedade diferente. E nesse particular eu não sou muito simpático a essa colocação. Também não. Né? Então, o que eu quero referir é o seguinte, impor, a lei natural não impõe, você fica submetido às consequências. Eu não consigo, e aí eu tenho dificuldade porque eu sou de um núcleo familiar muito dessa cultura mineira, né, de pai, mãe, filho, e tio, e sobrinho, de a família ser muito unida. Eu não consigo compreender laços familiares que não tenha essa ligação forte de querer ajudar o pai, do pai querer ajudar o filho, dos irmãos quererem se ajudar, de quererem trabalhar juntos. Eu tenho dificuldade. Uhum. Né? Então, respondendo objetivamente, eu não entendo isso como uma imposição. É um carinho, é um afeto, é um querer bem. Eu quero que o meu pai, eu queria que o meu pai estivesse bem. Eu estive com o meu pai até os últimos dias dele. Os últimos meses dele foram dentro da minha casa, graças a Deus.
né? Minha mãe de forma semelhante, aí já não foi para minha casa, eu que fui para a casa dela, né? Mas eu estava lá nos últimos tempos, apoiando, estava junto, e trabalhar pelos pais. Poxa, eu tenho grande alegria de fazer as coisas pelo meu filho. Eu tenho grande alegria, tenho certeza que você, da mesma forma. Sem dúvida. Eu não estou preocupado, eu estou trabalhando para ele, não. Eu estou, como diz o outro, sendo auxiliar dele na construção da vida dele. O prazer é meu. O prazer é alegria minha, não tem imposição nenhuma aqui. Nós não estamos falando de imposição, não estamos falando de obrigação, eu estou falando de amor. Eu estou falando de satisfação, de prazer mesmo. Talvez essa obrigação, Almeida, já que você citou imposição e obrigação, caia no campo da obrigação moral. Né? Eu não me sinto nem obrigado, nem moralmente, né? Porque eu não condeno quem não faz. Mas eu acho que essa pessoa está demonstrando uma falta de alguma coisa no seu ser. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Em algum momento, talvez, ela vai perceber que deveria ter feito. Ela vai sentir um vazio dentro dela. Um espaço que o amor poderia estar ocupando está vazio. Tá aí. A gente poderia substituir a palavra imposição e obrigação pelo amor, né? Você não faz por imposição, nem por... Você faz por amor. Por amor, por alegria, por satisfação. É isso mesmo. Né? Eu fico por aí. Eu também. É porque eu falei, pô, mas impõe obrigação? Não é por obrigação nem imposição. E a resposta diz o seguinte, Almeida, vamos conversar na sequência. Certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entregarem mutuamente, o que é, muito frequentemente, desconhecido na vossa sociedade atual. Lembrando que os espíritos responderam isso para Kardec lá no século XIX, em Paris, ou na França. Quase 170 anos atrás. Exatamente. Talvez, se os espíritos fossem dar essa resposta aqui no Brasil, talvez fosse um pouco diferente. Sim. Né? Porque, como você mesmo disse, você citou os Estados Unidos, mas tem países da Europa que também são muito frios. Sim, muito frios. Nessa relação, né? Viva a Mãe Preta, tá, gente? Porque isso na natureza brasileira é do indígena e do negro. Esse cuidado, essa atenção. Esse cuidado, essa vontade de estar junto com a família é uma coisa nossa. Manutenção da tribo. Viva a Mãe Preta. E os espíritos usaram a palavra que nós citamos aqui na resposta, né? Sim. É o amor paternal, o amor filial, que deve ser um sentimento natural. Não precisa de imposição, é natural isso. Deve ser natural esse cuidado recíproco. Pais com filhos e filhos para com os pais. É isso aí. O nosso tempo está acabando, Almeida? Está acabando. Eu quero deixar aqui meu abraço para a turma. Gente, gostaram, deixe o seu like. Não gostaram, deem o dislike e digam o que não gostaram. Esse programa é de vocês. Forte abraço. Almeida, na semana que vem, nós vamos iniciar um novo tema que é limite do trabalho, necessidade do repouso. Vamos repousar. Já que trabalhamos, semana que vem começa a repousar. Semana que vem a gente repousa. Um abraço. Uma ótima semana para todos. A gente se vê na próxima semana. Um forte abraço.